Movimentos sociais são ações coletivas que visam adequar situações atuais que são vividas por parte de uma determinada população ao sistema político vigente. Os movimentos sociais urbanos são caracterizados por sua problemática intrínseca, que tem a ver com o uso, a distribuição e a apropriação do espaço da cidade. Estão sempre relacionados à reivindicação dos recursos urbanos e ao exercício da cidadania. Movimentos por moradia, pela implantação ou melhoria dos serviços públicos como transporte público de qualidade, saúde ou educação, são exemplos de movimentos reivindicatórios urbanos ou de caráter popular. Os movimentos sociais rurais usam a democratização da posse pela terra e a reparação de injustiças sociais sobre os trabalhadores do campo. Apesar de haverem as mais variadas siglas, os movimentos constituíram-se historicamente a partir de duas principais fontes: as Ligas Camponesas e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Assim como as greves, os movimentos agrários têm por objetivo conseguir as melhores condições de trabalho. Então, eu trabalho no grupo de assessoria jurídica voluntária, que é o GAJUP, que trabalha com o direito à moradia e à educação popular, e a gente trata justamente dessa questão assim, de propriedade. A gente trabalha atualmente na Vila do Chocolatão, na Nova Chocolatão, e na Ocupação Progresso. Esse reassentamento para nós mostra, prova o quanto nós temos consciência dos nossos direitos e dos nossos deveres. E após 5 anos de luta, parece que o sonho vai se tornar realidade. A Vila do Chocolatão ela já está assentada, ou seja, não está tendo mais uma briga pelo lugar da propriedade, até porque antes ela era no centro. Enfim, eles foram tirados de lá à força. Muitos moradores não queriam ou foram ditos que eles estavam saindo de lá meio que na véspera, assim, foi muito às pressas. E na Ocupação Progresso está acontecendo agora, assim, começou no ano passado e tem acho que 40 famílias de haitianos e mais 13 de brasileiros, assim, é bem grande. E tipo, a gente vê muito uma pressão assim, da propriedade privada e do município, do estado, em tirar essas pessoas. Por exemplo, eles têm um prazo de 1 ano para fazerem uma série de requisitos assim, para eles conseguirem se manter lá. E é super na pressão, assim, tipo, tu conseguiu isso, é super desorganizado. Enfim, é bem complicado. E o direito à moradia é uma questão muito complicada, assim, porque existem muitas propriedades que elas não cumprem a sua função social e função econômica, que, enfim, está na Constituição. E, tipo, diz que pode acontecer uma ocupação se, tipo, ela não cumpre a função dela, assim, como propriedade. Só que, enfim, a sociedade, o Estado, eles veem muito isso como a reforma agrária, a reforma das propriedades, muito ligado ao socialismo e ao comunismo, assim. Então, o MST ele surge na década de 70 como uma reivindicação por maior igualdade de terras, igualdade de distribuição de terras no Brasil. O Brasil até, ele desde os anos 60 lá com o Jânio, com o Jango, já tem uma ideia de ter uma questão de reforma agrária. E daí a gente entra em outra questão, que é essa visão que a gente tem de reforma agrária. Quando a gente pensa em reforma agrária, o que a gente pensa? A gente pensa em comunismo, socialismo, a gente pensa em revolução. Só que não é bem assim, a reforma agrária é essencial para uma igualdade. A grande questão é a igualdade de terra. Somos 14 mil sem terras do Brasil. Estamos aqui exigindo a reforma agrária. A reforma agrária para dividir a terra, para produzir comida sem veneno, para que vocês aqui na cidade possam comer comida saudável, sem veneno. As pessoas surgem com essa ideia de uma reforma agrária para ter essa igualdade e não ter essa distribuição desigual que a gente tem de terras no Brasil. Então surgem essas pessoas do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, na década de 70, durante o período militar, que o período militar ele pode ser um pouco contraditório, que eu vou dizer, mas o período militar ele buscou uma nova forma de distribuição de terra, só que não é uma distribuição de terra que as pessoas, esses trabalhadores sem terra, eles procuravam, que era uma distribuição que ela dava prioridade a produtores grandes de terra, e não os produtores médios e baixos, que é o que o MST reivindica, que são aqueles produtores familiares, de uma economia familiar, os pequenos latifúndios. Durante o milagre econômico brasileiro, no final da década de 60, aconteceu um grande êxodo rural, só que com a crise do petróleo e a consequente crise da economia brasileira no final, ao longo da década de 70, gerou um grande desemprego nas cidades, e essas pessoas que vieram trabalhar, vieram em ocupações, não tiveram onde morar.
E nisso que hoje acontece a situação, porque tem várias terras, né, tanto na área rural quanto na área urbana, desocupadas ou ocupadas, poderiam ocupar de forma que valesse mais seu potencial e cumprisse a função social, como está na lei, na Constituição. E só que essas terras pertencem a detentores de grande capital. Nelas acontecem as ocupações, e hoje em dia há vários projetos de reassentamento. Nesses reassentamentos tende a ser em contra a vontade daqueles que ocupam, de forma que as pessoas que ocupam as áreas acabam saindo de áreas centrais, onde elas ocuparam, ou não centrais, mas razoáveis, para áreas periféricas, o que dificulta muito sua vida, já que elas também não têm nenhum trabalho com grande renda, muitas vezes são catadores ou têm que trabalhar no centro, elas têm que ficar muito longe do seu sustento. E hoje em dia isso a gente vê muito, por causa que quando a gente pensa em uma pessoa de movimento sem terra, a gente pensa, a primeira coisa que vem assim é uma invasão de pessoas do movimento sem terra em tal fazenda. E por que a gente não fala que existe uma invasão de colonos israelenses numa terra palestina, por exemplo? Por que a gente não pensa nisso? Porque a gente tem essa visão muito voltada para... a gente tem uma memória muito viciada nessa questão da esquerda e para a direita, que qualquer movimento que seja um pouco mais à esquerda, a gente tem essa deturpação que vem desde a imprensa até, sei lá, a educação que a gente tem. Então o movimento sem terra ele é muito deturpado nessa questão, que nós temos diversas invasões que buscam uma terra que ela não é produtiva, que são latifúndios que eles não produzem, que as pessoas elas reivindicam essa produção para ter o seu sustento familiar. E hoje em dia é um movimento que é totalmente criticado por causa disso, por causa que mesmo eles buscando uma produção por um lugar que não é produtivo, eles são criticados por causa que eles tratam isso como uma invasão de terra, que muitas vezes é um latifúndio que não é produtivo. Uma situação que nós temos hoje em dia é um trade-off entre empregar milhares de pessoas em micropropriedades rurais que talvez até produzam menos do que poucas propriedades mecanizadas. No que uma grande fazenda, 3, 4 empregados, operam grandes colheitadeiras, enfim, núcleo familiar, milhares de várias famílias poderiam produzir, mesmo que acabassem produzindo menos. Então tem que ser uma questão de políticas públicas, de decidir o que é mais importante, empregar essa gente ou uma produção excessiva. Então essas grandes fazendas não são necessariamente latifúndios que desrespeitam a função social da propriedade, mas mesmo assim motivam movimentos sociais.